A paz do Senhor Jesus. Deus vai usar esse vídeo para abençoar a tua vida. Você pode ter certeza. Mas não se esqueça, compartilhe esse vídeo quando você concluir nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Faça a obra de Deus, porque assim você estará alcançando almas para Deus. Amém? Agora vamos entrar dentro da palavra. Hoje nós vamos estudar sobre eternidade. As pessoas não querem morrer. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você quer morrer? A pessoa que está bem conscientemente, ela vai falar que não quer, ela vai falar: não, eu quero viver muito. Por quê? Porque o espírito da pessoa é eterno. As pessoas não querem morrer, por quê? Porque o espírito dentro dela é eterno. Dentro desse corpo, esse corpo de carne e osso, tem um espírito. E esse espírito que dá vida para a pessoa. Você pode perguntar para um senhor de mais de 60 anos se o espírito dentro dele envelheceu. Ou se é o mesmo, e você vai ouvir desse senhor ou dessa senhora de mais de 60 anos, que o espírito dentro dela é o mesmo, não mudou, não envelheceu, mas a carne dela não acompanha mais. Você está entendendo? Por quê? Porque o espírito da pessoa é eterno, então ninguém quer morrer, então ninguém quer parar de viver. Por isso que cientistas buscam uma fórmula de a pessoa viver mais. Tem passando em televisão, em jornais, mostra que cientistas pesquisando tal, viver até 120 anos, tal. Eu ouvi pessoas dizendo, em rodinhas de amigos, pessoas dizendo que os cientistas já estão pesquisando para pegar a mente da pessoa que já tem uma certa idade velha e colocar em um corpo mais novo. Por que as pessoas buscam tanto a eternidade? Por quê? Porque o espírito da pessoa é eterno. Depois que o pó, que a carne volta para o pó, o espírito dela é eterno. O espírito dela não vai voltar para o pó junto com a carne. Mas aí é que está o ponto. O espírito das pessoas são eternos. Mas só tem dois caminhos. O caminho que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo, que nós vamos estudar, e o outro caminho que leva à morte eterna. Então, o espírito da pessoa é eterno, mas a decisão que ela toma aqui na terra é que vai dizer se ela vai viver a vida eterna, que é vivendo com Deus eternamente, ou se ela vai ir para a morte eterna, que é o inferno, que é considerada a segunda morte. Por quê? Porque quando a carne da pessoa volta para o pó, o espírito dela continua. E pelas obras, pelas atitudes, pelas ações dela aqui na terra, ela será julgada. Aí está, se ela não creu no Senhor Jesus Cristo, ela vai para o inferno. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Tem religiões, diversas religiões falam de eternidade, mas quem é que pode falar palavras eternas, palavras de vida eterna? Quem é que pode falar que tem a vida eterna, senão aquele que ressuscitou dos mortos? Senão aquele que venceu a morte. E quem é que venceu a morte? E quem é que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia? Simplesmente Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem a vida, entenda, vida eterna. Só Jesus Cristo fala palavras de vida eterna. Então, as pessoas têm essa decisão nas mãos delas. Elas têm o livre-arbítrio nas mãos delas. Crer no Senhor Jesus Cristo e ir em direção para a vida eterna, ou não crer no Senhor Jesus Cristo e ir para a morte eterna. Porque olha só, no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 68, o que diz? Antes, aqui ó, Jesus Cristo estava aqui em terra, em corpo de homem, de ser humano, em terra, e ele ensinando as palavras de vida eterna, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Por quê? Porque as palavras de vida eterna não são palavras carnais. Não vai agradar a carne, não vai agradar o próprio eu da pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo ensinando palavras de vida eterna, ensinando que Ele é a vida eterna, muitos discípulos abandonaram eles, e abandonaram Jesus.
E os outros que ficaram, Jesus Cristo perguntou se eles queriam deixar também Jesus, se eles queriam abandonar, se eles iam crer ou não de fato no Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus perguntou isso, olha só o que respondeu Pedro. Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. Quando Jesus Cristo perguntou para aqueles discípulos que sobraram se eles queriam abandonar, se eles não iam crer no Senhor Jesus Cristo, Pedro já se levantou e falou: Senhor, para quem que nós vamos? Para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Somente em Jesus Cristo você encontra palavras de vida eterna. Porque Jesus Cristo veio, ele morreu a nossa morte. Por quê? O que Jesus Cristo veio fazer nessa terra? O que Deus enviou o seu único filho? Jesus Cristo veio para quê? Para nos livrar da escravidão do pecado, nos libertar do pecado, para nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque o pecado afastou o homem de Deus. E Jesus Cristo nos libertando da escravidão do pecado, morrendo a morte que nós deveríamos morrer, ele nos livrou do pecado e nos reconciliou com Deus. E fazendo isso, a terceira coisa, ele nos garantiu a vida eterna. Como? Com a ressurreição dele. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele comprovou, ele disse: eu sou a vida eterna. Ele disse: eu tenho as palavras de vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo comprova que ele vive eternamente, que a Jesus Cristo pertence a vida eterna. E quando você crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, você é libertado dos pecados, você é reconciliado com Deus vivo e você está recebendo a vida eterna que Cristo veio te dar. Então o que você está esperando? Entenda, eternidade, o seu espírito é eterno, mas aí que tá. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo e vai e caminha em direção à vida eterna, ou você deixa de crer, vira um incrédulo, não acredita em Cristo, não crê de fato no sacrifício e na ressurreição de Cristo e vai para a morte eterna. O poder da decisão está nas tuas mãos. É você que decide, mas creia nessa palavra. Essa palavra é Jesus Cristo. E como que eu sei que eu creio? Quando eu vivo ela. Quando eu e você vivemos o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós estamos crendo nele. E quem crê nele tem a vida eterna. Para fechar esse estudo de hoje, no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, não pereça, não vai para o inferno, não vai para a segunda morte, mas tenha a vida eterna. Mas agora é com você. O poder da decisão está nas tuas mãos. A palavra foi ministrada e cabe a você tomar a atitude de crer em Jesus Cristo e receber e tomar posse da vida eterna pela fé. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.